Do Jornal da Xodó, vamos começar agora a nossa entrevista por aqui no Jornal da Xodó. Vamos conversar com Leonardo Lisboa. Ele tem 30 anos, é filho de Sebastião Lisboa Bispo e dona Josefa Rodrigues dos Santos. Formou-se em letras pela UNIT, possui uma pós-graduação em educação. Casado com Isabel Lisboa, é professor e ativista político em prol da liberdade. Atual presidente do Instituto Liberal de Sergipe e pré-candidato a vereador pela cidade de Aracaju pelo Partido Patriotas. Recentemente, iniciou um projeto no YouTube chamado Fiscaliza Ju, que tem como objetivo fiscalizar o trabalho dos vereadores e denunciar as irregularidades cometidas pela Câmara Municipal. Ou melhor, tinha, pois ele está proibido de ocupar o plenário da Câmara e realizar esse projeto de cunho investigativo. É com ele que vamos conversar agora. Leonardo, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Xodó. Boa tarde a vocês, especialmente Daniel Vilas Boas, Eduardo, Mari e a todos que nos ouvem pela rede Xodó de comunicação em todo o estado de Sergipe. Professor, o senhor foi impeachmentado, né? Agora, antes disso, o que é o Instituto Liberal de Sergipe? Então, o Instituto Liberal de Sergipe é um instituto que surgiu por volta ali do ano 2016, 2017, justamente para promover as ideias de liberdade, as ideias de empreendedorismo, as ideias conhecidas mais como o liberalismo econômico. E aí eu me juntei com alguns amigos e nós criamos esse Instituto Liberal de Sergipe justamente para promover essa ideologia através de cursos, através de eventos, através de palestras, e é isso que a gente tem feito nesses últimos anos, de 3, 4 anos para cá, para divulgar essas ideias no seio da sociedade aracajuana e, por que não, de Sergipe, é óbvio. Agora, você também criou um canal no YouTube chamado Fiscaliza Ju, não é isso? Exatamente. E foi aí que deu problema? Foi? Então, é função dos vereadores fiscalizar o executivo, é uma das funções dos vereadores. Mas me veio essa dúvida inquietante. E quem é que fiscaliza o trabalho dos vereadores? Teve até um determinado vereador, que eu não vou dar audiência para ele aqui, ele comentou na minha postagem, quem fiscaliza os vereadores é o povo. Só que vamos ser sinceros, a maior parte do povo, a maior parte da população não tem tempo. A maior parte da população acorda 4, 5 horas da manhã, assim como eu, quando vou trabalhar nas redes privadas de ensino, a qual eu leciono, e trabalho o dia todo e quando chega em casa, 7, 8 horas da noite, está preocupado em ver o jornal, ver sua novela e dormir. Esse é o grosso da população, não só de Aracaju, é do Brasil como um todo. Então, eu dediquei um dia da minha semana, um dia que eu não estou trabalhando oficialmente, para justamente fazer esse trabalho de fiscalizar o trabalho dos vereadores. E aí criei esse canal no YouTube justamente para acompanhar o trabalho dos vereadores. E, para minha surpresa, esse projeto de cunho social, investigativo, como vocês queiram chamar, durou apenas 2 semanas, porque na terceira semana... Por que é tão curta? Então, bom, resumidamente, o meu trabalho é basicamente o seguinte, eu dou uma olhada no portal Transparência da Câmara Municipal de Aracaju, vejo os gastos, vejo como os vereadores estão gastando suas verbas de exercício parlamentar, enfim, faço um trabalho investigativo de fato. Lembrando, todas essas informações são públicas, estão lá no portal da Transparência. Tem que ter um pouco de tempo e paciência para poder esmiuçar e encontrar os dados que serão relevantes. E aí eu formulava algumas perguntas referentes a esses dados e ia diretamente aos vereadores no plenário da Câmara. É importante lembrar aqui e fazer essa explanação a quem nos ouve. Durante 2 semanas, eu entrei no plenário da Câmara, entrevistei pessoalmente os vereadores. E todos eles falaram comigo. Nenhum deles se sentiu incomodado pela minha presença. Pelo contrário, eles falaram de livre e espontânea vontade com a minha pessoa, respondendo as minhas perguntas, que eram do tipo, por que você está faltando muito? Por que você gastou 5 mil reais com combustível e carro? Por que você gastou R$1.000, R$1.500 apenas com telefone? Esse tipo de pergunta, por que você votou sim para aumentar seu próprio salário de 19 para 24 mil reais? São perguntas essas que, ao meu ver, toda a população aracajuna deveria ter o direito de que o representante que lá está respondesse para a população. E até aí não teve problema? Não teve problema nenhum. E aí, na semana retrasada, eu entrevistei um dos vereadores chamado Zezinho do Bugio e fiz a ele 3 perguntas básicas. A primeira foi porque ele faltava muito. Porque de 60 e poucas sessões ordinárias durante o ano, ele faltou 1/3, faltou mais de 22 sessões. Perguntei ele a respeito do gasto. Cada vereador em Aracaju, só para esclarecer para os nossos ouvintes aqui, ele tem em média de 215 mil reais por mês para gastar com verba de exercício parlamentar. E esse vereador, Zezinho do Bugio, gastou por volta de 202, 204 mil reais. Ele é o segundo que mais gasta. Ele só perde para um vereador chamado Tiaguinho, que está em primeiro lugar, que só não gastou 216, gastou 213. Esse foi o argumento que ele me deu na rede social. Eu não estou gastando, ele economizou 3 mil reais. E aí eu fiz essa pergunta ao vereador Zezinho Bugio e fiz uma outra pergunta que foi a que ele se ofendeu mais. Lembrando, tudo isso está registrado em vídeo. Eu perguntei a ele por quê. Eu fiquei ali no plenário da Câmara, ali atrás, e comecei a observar
como é que ocorre a sessão. Eu sou professor e eu entendo quando você ministra uma aula para 50 alunos, é difícil você controlar 50 alunos, mas é necessário hierarquia e disciplina para fazer, e é isso que eu tento fazer nas minhas aulas. E eu percebo, Eduardo, que essa disciplina e hierarquia não existe na Câmara Municipal de Aracaju, porque enquanto o projeto está sendo votado, os vereadores estão passeando ou conversando nos cantos. E numa dessas situações eu presenciei o Zezinho do Bugio, a 5 cadeiras afastado da sua própria cadeira, conversando com outros vereadores. Eis que o presidente da casa, que na sessão era o Isaac, porque o presidente Nitinho Vitale não estava presente, perguntou: Zezinho do Bugio, como é que você vota no projeto? Eu tenho certeza que ele não sabia qual era o projeto. Tanto é que quando eu questionei ele pegou simplesmente e deu as costas para mim. Ele pegou um microfone de uma outra cadeira, de um outro vereador e falou sim. Aí eu questionei ele: Zezinho, depois: Zezinho, o senhor sabe em que projeto o senhor votou? Aí ele me respondeu que eu estava lá incomodando, parece que eu estava fiscalizando o trabalho dele. Ele simplesmente deu as costas e entrou. Na semana seguinte, eu tive meu acesso ao plenário proibido pela presidência da casa, pelo presidente, no caso, Nitinho Vitale, que me proibiu. Deu ordens expressas para que o professor Leonardo Lisboa não pudesse entrar. Por que eu digo a mim? Porque eles estão usando o argumento de que eu preciso ter um documento de jornalista para ocupar o plenário da Câmara. Eu argumentei que, pela lei federal, você não precisa ter um documento de jornalista para você fazer um trabalho jornalístico, desde que você comprove que você está fazendo, de fato, um trabalho jornalístico. Além desse comentário, eu disse: mas você não está pedindo documento de nenhuma outra pessoa que está passando aqui pelo plenário. Ele simplesmente não soube me responder, o segurança fechou a porta e é isso, não consegui entrar. E aí, nesse dia, eu acompanhei o trabalho pela galeria. É equivocado o argumento, né? Por exemplo, nem o Câmara, às vezes. Ele não é obrigado a ser jornalista para ser um Câmara dele. Ele, então, está vetado, né? E ali é a casa do povo, né? Sim, é a casa do povo. É importante deixar isso bem claro. Somos nós que o elegemos e que nós o colocamos lá. Aqueles 24 vereadores que lá estão. Agora, professor, o senhor também está indo como pré-candidato a vereador pelo Patriotas. Por quê? Exatamente. O projeto vai ser não barre, mas... Não, eu acabei entrando em contato com alguns amigos advogados e alguns jornalistas, inclusive, eles me sugeriram que eu posso dar entrada no Ministério do Trabalho para conseguir o documento de jornalista. Eu escrevo, eu sou colunista, já tem alguns anos que eu escrevo matérias políticas, ou dou minha opinião na mídia. Então, talvez o Ministério do Trabalho conceda a mim um documento de jornalista. Além disso, eu acho que esse trabalho de fiscalizar e essa minha pré-candidatura a vereador pela cidade de Aracaju, eu acho que tudo se combina, porque é como se eu estivesse fazendo um estágio. Imagina um trainee. O trabalho do vereador é fiscalizar o executivo. Eu, infelizmente, como cidadão, tenho pouca prerrogativa para fiscalizar o trabalho de Evaldo Nogueira, por exemplo. Não estou aqui para fazer as críticas a ele. Isso aqui seria uma outra oportunidade. Mas eu não posso, como cidadão, fiscalizar ele diretamente. Existem várias barreiras que impedem um cidadão questionar o poder executivo. Mas o vereador não. O vereador já tem acesso direto aos órgãos de administração e é trabalho dele fiscalizar. Então eu pensei, vou juntar uma coisa com a outra. Já que eu tenho que, caso eleito no futuro, fiscalizar o executivo, eu vou começar fiscalizando quem? Justamente a função que eu quero adentrar. Uma espécie de trainee, estágio para ser vereador. Mas se o senhor for bem sucedido, passando aí na Câmara Municipal, vão poder fazer o mesmo trabalho do senhor? Com certeza, eu incentivo. Inclusive, já essa pergunta, Eduardo, muito boa pergunta, já me fizeram. Mas isso aí ele está fazendo somente para ganhar audiência, somente para fazer nome. E a resposta que eu dou, Eduardo, e muito bom sua pergunta, foi uma pergunta muito mais clara, que você colocou aqui na nossa entrevista, que basicamente eu penso o seguinte: se outra pessoa depois de mim quiser fazer isso, inclusive eu já incentivei pessoas do meu próprio partido, do Patriotas, e outros partidos, Cidadania, que eu tenho uma amizade muito grande com os candidatos, os pré-candidatos de Cidadania, eu falei, vocês deveriam fazer a mesma coisa em seus determinados municípios. E outra, eu só posso ir um dia para a Câmara Municipal de Aracaju. As sessões ocorrem terça, quarta e quinta. Por que outra pessoa, outro pré-candidato não faz o mesmo trabalho? Eu não vejo problema nenhum em copiar uma ideia que eu acho que é boa, pública, e por que não fazer? É um cargo público, não tem problema nenhum com isso. É o Patriota. O Patriota está sob o comando de Emília Corrêa. Emília Corrêa é a, digamos assim, a estrela do Patriotas, né? Mas a presidência do partido é pelo Ezer. Ezer? O Ezer. O Ezer. O Ezer. O Ezer. Então vai concorrer pelo Patriotas. Mas falando em Emília Corrêa pelo Patriota, o Patriota vai ficar Patriota mesmo, vai ter candidato a prefeito? Então, essa é uma diretiva que surgiu, no caso de cima, no caso de Brasília, que o Patriota lançasse candidaturas próprias para o Executivo. Aqui nós temos aquele embolo entre o Patriota, a Cidadania, aquele Sergipe para frente, Sergipe para avançar, e basicamente o que foi decidido lá é que o Patriota vai lançar um candidato a prefeito de nome próprio. O que não se sabe é quem. Na verdade, nós estamos em reuniões, eu como filiado ao partido, uma vez no mês nós nos reunimos para tomar uma decisão. E esse nome pode ser o professor Leonardo Lisboa? Então, não, de forma alguma. Eu acho que, apesar de ter 30 anos
me considero muito jovem dentro da política profissional, apesar de já fazer o ativismo político há 4, 5 anos dentro dos espaços sociais a qual eu ocupo, Universidade Federal de Sergipe, UNIT e outros tantos espaços. Mas eu penso que o executivo é de fundamental importância e eu não estou preparado para ocupar esse espaço. Então eu quero começar nível 1, por assim dizer, por uma possível Câmara Municipal de Vereadores. Corrêa, né, ela já deixou bem claro que ela irá para a reeleição de vereador e não para... Né? Essa medida, será que não pode? Professor, eu desejo sucesso, viu? E que permita que o senhor entre na Câmara de novo. Então, né? eu espero que... Foi barrado no baile, né? E aí eu queria pedir a solidariedade, não só da Rede Xodó e de todos que nos ouvem, para fazer barulho nas redes sociais, de questionar o presidente da casa, então, Nitinho Vitale. O presidente Nitinho, deixa o professor entrar na Câmara. Qual é o problema? Né? Perguntar sim, ofende, né? Primeiro que eles não são nem obrigados a me responder. Né? Não pode inventar. Você está pegando, né? Os dados são concretos. São a pergunta está sendo feita ao vereador, não há crime. Se é feito de maneira respeitosa, agora se a pergunta é incisiva ou não, faz parte do jogo. Né? E nenhum vereador é obrigado a responder, Eduardo. Eu fui lá de maneira espontânea, livre vontade, e alguns inclusive falaram comigo. Outra coisa que é importante falar, Eduardo, muita gente questiona, você está indo apenas pegar os maus vereadores. Que é mentira. Porque se você vê lá, infelizmente só tem 2 vídeos no canal, primeira e segunda semana. Tem os maus e os bons lá? Tem, porque tem os bons vereadores. Por exemplo, eu levantei a questão das faltas. Esses são os maus? Assim, os que mais faltaram, né? Tiaguinho Batalha, Dezinho do Bugio e outros tantos vereadores. Tiaguinho Batalha também faltou tanto assim, viu? Pois é. Ele quanta batalha é essa que ele está indo? Ele usou um argumento lá, ele veio falar comigo na rede social quando eu marquei ele. Até achei a atitude dele muito digna de responder um eleitor da cidade de Aracaju. Não votei nele, mas a resposta que ele me deu serve para quem o elegeu. E aí, por exemplo, Américo de Deus. E eu acho que a gente tem que falar dos maus e dos bons. Américo de Deus dos bons esse? Nunca faltou. Dos bons, né? Nunca também faltou. Por nome de Deus, né? A sessão começa por volta de 9h15, que eu já acho errado. Como pré-candidato a vereador, talvez seja uma das minhas primeiras ideias. Por que o trabalho começa às 9h15? O trabalho do cidadão comum começa às 8h. Aí está programado para começar às 9h15. Mas nunca chegam os vereadores todos para poder começar a sessão. Então, às vezes, a sessão começa às 9h30, 9h45, porque tem que fechar o quórum mínimo, que é 13 vereadores, para iniciar a sessão. Então, por que começa 9h15? Mas todos os dias que eu fui lá, Eduardo e Mari, e vocês que nos ouvem pela Xodó FM, o Américo de Deus já estava lá já às 8 horas da manhã, esperando para começar o trabalho. Então, assim, só para deixar claro que o fiscalizador não está perseguindo os vereadores, aqueles maus vereadores, mas também para mostrar a população. Tem os lulistas e os bolsonaristas. Sim, claro. Tem os bons e os maus, né? E aí uma outra denúncia que é curiosa, assim, é uma coisa que eu observei lá. Se eu disser a vocês que nos ouvem pela Xodó FM que muitas vezes o presidente da casa não sabe a pauta que vai ser votada. Eu presenciei isso. Ué, no primeiro dia de trabalho, eu recebi previamente, porque eu tenho um contato lá dentro, que me mandou a pauta que ia ser votada. E a pauta de votação, Eduardo, eram 2 laudas. Tinha a primeira lauda, tinha lá um monte de projetos que, a meu ver, não faz muito sentido mudar nome de rua. Tinha uns 4 que era só para mudar nome de rua. Eles estão recebendo 19 mil reais para decidir se vai mudar o nome de rua. Mas, enfim, eram 2 laudas. Aí o presidente Nitinho Vitale, a sessão começou 9h40, 9h45, por causa do atraso de alguns vereadores. E aí, quando deu lá para 12h30, de fato, a barriga começa a roncar. E aí foi quando, deu 12h30, terminou uma lauda. E aí o vereador, o presidente Nitinho Vitale, encerrou a sessão. Dou por encerrada a sessão. Aí um assessor que estava do lado dele, Nitinho, tem a outra folha. Aí foi quando ele se tocou. Aí ele leu, estilo narrador de corrida de cavalo. Eu boto a votação, foi bem assim mesmo. Então, em pouco mais de 2 minutos, ele botou 3 projetos que estavam na segunda lauda que ele não percebeu. Então, assim, imagina, um presidente da casa que não lê a pauta que vai ser votada no dia. Ao meu ver, isso é estranho. E eu presenciei isso com meus olhos. E é grave, né? Muito grave, muito grave. Uma pauta, né, para os seus pares, né? Você não tem como presidente da casa ciência, conhecimento do qual é a pauta. Se você como presidente não sabe, você imagina os outros, né? Inclusive, eu convido mais uma vez a população a me ajudar, porque eu preciso de pessoas, não apenas apoio. Se deixar o senhor ir lá de novo, essa vai ser a próxima pergunta. Certamente, não. Por que o senhor tem várias outras perguntas. Por exemplo, falta. Os vereadores que faltam, Eduardo, por exemplo, eu trabalho numa escola de rede privada. Se eu faltasse justificar, o que é que acontece? Meu salário é descontado. O dobro do dia que eu recebo. Os vereadores não têm nenhum mecanismo que desconte o salário dos vereadores que faltam. Não tem. Não tem nada no regimento interno da Câmara que fala a respeito disso. E eu quero questionar pessoalmente o Nitinho Vitale, que é ele que é o presidente da casa, ele que está por trás disso, para que ele me explique, vereador, ou presidente da casa, se um vereador falta
Por exemplo, teve vereador que faltou 30 sessões, sendo que ano passado tiveram 60. Então, ou seja, ele faltou metade. Né? Que é o doutor, mas ele justificou dizendo que ele faz um trabalho caridoso, ela tem famílias pobres. Não estou aqui julgando o mérito da questão, mas só apenas informando a população que esse é o trabalho do Fiscaliza Ju. O juízo de valor quem faz é quem acompanha o trabalho. Mas não tem, Eduardo e Mari, nenhum mecanismo para descontar o salário dos vereadores faltosos. Não tem. Ou a sua pauta é complicada. Então, eu queria pedir não só apoio da população, mas apoio espiritual. Porque eu sei que tem pessoas que já estão incomodadas. Não vou dizer que eu recebi ameaça, não que eu saiba, pelo menos. Mas eu percebo que esse trabalho, Eduardo e Maria, incomoda muito, principalmente os poderosos que lá estão no poder. O senhor faz o seguinte, o senhor já está, né, pinte, viu, né? Dá uma pintada aqui. Para disfarçar, né? Está querendo que ele entre disfarçado não, lá porque, veja, ele agora está com a barba, né? A primeira vez que ele veio, a barba... Você acha que se ele tirar a barba... Não, pelo contrário, não tem que pintar, qualquer coisa, ele só vim da China. Leonardo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Mário, Eduardo. Sorte, viu? Tudo de bom para você. Muito obrigado. Um abraço. Agora, 1h24, a gente segue por aqui com o nosso Jornal da Xodó, Eduardo. Vamos voltar a falar sobre o coronavírus.